Na mente, 1000 razões. No peito, poucos carrega. Conhece a dor com propriedade, mas já beijou a tal felicidade. Quando amou, foi de verdade. Quando errou, foi sem maldade. Quando chorou, se derramou, mas logo se levantou. Poderia ser princesa, mas decida ser fortaleza. Sua natureza é mais que beleza, tem pureza, é riqueza interior. Talvez sua fraqueza é a incerteza da sua mente sem pudor. Porque quando é pra quebrar, ela quebra. Quando é pra amar, ela ama. Quando é pra chegar, ela chega. Quando é pra fechar, ela fecha. Quando é pra ficar, ela permanece pra sempre. Mas quando deve partir, ela nem olha pra trás. Ela é intensa, ela é perigo, mas também gosta de um mimo. Ela é um verso, flor pesado, aquele poema desajustado. Ela é simplesona, irritadona, mas tranquilona, no mesmo ritmo. Não tem o mundo, mas tem todos os sonhos que nele cabem. Não tem o melhor discurso, mas decifra qualquer olhar. Se precisar, ela começa o que termina, mas prefere não ter que refazer. Como diz Lenine, ela pode ser todas em um só ser. Ela é luz que confunde as trevas. Ela é simplesmente ela, mulher. Maria é um dom, uma certa magia, é uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguentar. É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter cana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Boa noite, sejam bem-vindos ao Lounge. Nós acabamos de ouvir Maria, do Milton Nascimento. Maria é um símbolo da força da mulher. Milton escreveu essa canção inspirada numa história real, uma mãe de 3 filhos que morava na beira da linha do trem. Para Milton, Maria é um retrato da população brasileira, uma mulher forte que tem a capacidade de nunca desistir. Pensando nisso, nós vamos falar hoje sobre o papel da mulher na nossa sociedade, uma sociedade com alta cobrança e que impõe desafios desiguais. Nós vamos ouvir essas histórias a partir das suas próprias perspectivas e jornadas. Para começar, nós iremos receber a juíza Luciana Marinho, especialista em violência doméstica e questões de gênero. Ela irá conversar com a gente hoje sobre os impactos da baixa representatividade da mulher na nossa sociedade. Seja bem-vinda, Luciana. É um prazer ter você com a gente hoje.
Olá, Raquel, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Ponte por estar aqui hoje, principalmente do pastor Rodrigo, e dizer que é uma satisfação estar participando desse programa com vocês. Eu sou Luciana Marinho, juíza da Vara de Violência Doméstica de Jaboatão dos Guararapes e atuo na área há cerca de 5 anos, né? E para mim é muito gratificante esse trabalho, não só por poder ajudar as mulheres naquele caso concreto que é colocado na justiça, mas também de atuar numa forma de reestruturação daquela família, né? Através dos setores psicossocial da vara, composto por psicólogos, assistentes sociais, que aí procuram realmente resolver aquela questão, descobrindo qual foi o cerne do problema, o que causou aquele crime. E a partir daí tentar dar uma nova direção àquela família. Além disso, também as ações preventivas são muito eficazes, porque justamente buscam evitar que o crime aconteça, né? Mas infelizmente no Brasil a representatividade das mulheres na sociedade ainda é muito baixa. Por exemplo, no Congresso Nacional as mulheres representam um percentual entre deputadas e senadoras de cerca de 15% em relação aos homens. E isso causa um impacto muito grande porque as políticas públicas para as mulheres elas ficam em segundo plano. E aí essa desigualdade de gênero acaba por causar uma certa forma de violência, né, além de atingir a democracia, e essa violência muitas vezes é refletida no âmbito domiciliar, no âmbito doméstico. E nesse contexto de violência doméstica, o Brasil ocupa o 5º lugar no mundo de país mais violento em relação às mulheres. E esses dados realmente são alarmantes. Aqui no estado de Pernambuco, entre janeiro e março desse ano, foram registrados mais de 10 mil casos de violência doméstica e no ano de 2019, cerca de 1.314 feminicídios no Brasil, sendo 198 aqui no estado de Pernambuco. Diante de tudo isso, é necessário que as mulheres prestem muita atenção ao ciclo, porque o início da violência é de uma forma muito sutil. A violência doméstica é considerada como uma tragédia anunciada, uma progressão criminosa, em que pequenas atitudes, né, do companheiro, que é de regra o agressor, já dão indícios de que a violência está iniciando, como por exemplo, quebra de objetos, fala alta, humilhação, colocação da mulher numa situação de ridicularização. Então todo esse contexto já é necessário ser observado pela mulher para que a partir daí ela procure os órgãos públicos, seja de apoio como os CRAS, seja amigos, a igreja, para evitar que a violência realmente ocorra. Porque a partir daí ela pode se empoderar para denunciar em caso de violência ou tentar resolver aquela situação. Mas se a violência realmente se instaurar e ocorrer o crime, ela deve ligar para o 190, que é a Polícia Militar, que é quem pode chegar mais rápido, ou se dirigir a uma delegacia da mulher mais próxima e relatar o ocorrido. Salientando que durante a pandemia, todos os órgãos públicos, seja Polícia Civil, Militar, Poder Judiciário, Ministério Público, continuam atuando normalmente. As medidas protetivas continuam sendo analisadas pelo Poder Judiciário e de forma remota, né, os juízes estão em casa trabalhando, mas a mulher continua sendo protegida pela Justiça. E nesse contexto que nós estamos vivendo de isolamento social, a ONU verificou que os índices de violência doméstica em diversos países têm aumentado. Por isso, determinou, né, que os outros países que ainda estão em isolamento adotassem medidas que facilitassem o acesso à mulher à denúncia. E nesse contexto, o Brasil, através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, elaborou um estudo para fazer o levantamento de dados com relação a esse período. E foi constatado que nos primeiros dias de isolamento, no primeiro período de isolamento, as denúncias diminuíram. E isso aí é um indicativo de que a mulher estaria, em tese, com dificuldade de acessar os órgãos públicos.
De igual forma, o número de boletins de ocorrência e de ligações para o 190 também diminuiu. Contudo, a quantidade de feminicídios aumentou, o que é um indicativo de que realmente tem algo que não está correto. E também esse mesmo fórum fez um estudo com relação às redes sociais e verificou, em especial no Twitter, que muitas brigas de casais eram relatadas lá durante esse período, com um aumento no percentual de 431% com relação a outro período. Então, a partir daí, foram adotadas algumas políticas públicas visando facilitar o acesso à mulher até o Poder Judiciário e a uma ajuda propriamente dita. Em especial, o Tribunal de Justiça de Pernambuco instituiu um projeto chamado Carta de Mulheres, em que a mulher, através de um preenchimento do formulário online, ela consegue buscar dados, tirar dúvidas sobre como seria uma futura denúncia. Não se trata de uma denúncia, mas é um pedido de orientação que é respondido pela coordenadoria através de uma equipe especializada, e esse pedido tanto pode ser feito pela vítima como por uma terceira pessoa que esteja querendo ajudá-la. A nível nacional, recentemente, agora no dia 10 de junho, a Associação dos Magistrados do Brasil, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, instituíram a campanha Sinal Vermelho, que as mulheres devem se dirigir até uma farmácia e apresentar um X na mão, vermelho, nesse formato. E aí os farmacêuticos e os funcionários da farmácia já estão orientados justamente para buscar ajuda para ela através de uma ligação do 190, onde a polícia militar se dirige até aquela farmácia e vai prestar o apoio devido àquela mulher. Então é importante ressaltar que todas essas políticas públicas são de apoio à mulher, mas que ela fique ciente, eu ressalto mais uma vez, que se o crime aconteceu, ela procure apoio, procure a polícia militar, procure os órgãos públicos, procure sempre uma ajuda, porque o silêncio não protege. Acordei você, nunca mais dormi, nem tô querendo mais, eu tô querendo te olhar. Branca, a pele tão branca não esconde a pureza da alma, é claro, só mostra essa força que salta e inspira a gente a caminhar. Maneira de andar, correndo, criando, lutando essa guerra, sem tempo a perder. Branqueis a tua maneira de andar, correndo, criando, lutando essa guerra, sem tempo a perder. Espera um pouco, branca, não espera branca. Espera um pouco, não espera branca. Branca, acordei você, nunca mais dormi, bem tô querendo mais, eu tô querendo te olhar. Branca, a pele tão branca não esconde a pureza da alma, é claro, só mostra essa força que salta, inspira a gente a caminhar. Branca,
cabelo, branca, não solte o cabelo, solte o teu cabelo, branca, branca, branca. Na chamada do Bem de hoje, nós iremos conversar com a psicóloga Ana Arruda. Ela é voluntária da Ponte e desenvolve um projeto social com mulheres das comunidades de Sonho Meu e Coqueiral, no entorno da Ponte Boa Viagem. O projeto tem o objetivo de desenvolver as potências femininas, tanto nas habilidades quanto no autoconhecimento. É um projeto lindo e a gente vai conhecer um pouco mais agora. É com você, Aninha. Oi, Kel! O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e em poder falar um pouquinho da minha história e do meu trabalho. Meu nome é Ana Arruda, eu sou casada, tenho uma filhinha de 4 anos e sou psicóloga. Faz 16 anos que eu sou psicóloga, mas eu posso dizer que verdadeiramente eu só encontrei o meu propósito na psicologia faz um ano e pouquinho. Eu passei por muitos altos e baixos na minha vida. Eu tive uma infância bem dolorosa e o que aconteceu na minha infância perpetuou por toda a minha vida, né? Algumas dores geraram marcas que eu passei durante um bom processo de vida sofrendo um pouco dessas marcas. Após a maternidade, algumas lembranças ressurgiram na minha mente e algumas coisas aconteceram na minha vida. Eu tive uma depressão pós-parto que ficou aí até minha filha completar perto de 1 ano e meio para 2 anos. Eu passei a orar muito e a buscar muito a Deus, né? E Deus, de certa forma, aos pouquinhos ele ia me dando algumas respostas. E uma das respostas que veio fortemente ao meu coração é que tudo que tinha acontecido na minha vida tinha que servir para algum propósito, tinha um motivo de ser, mas que eu precisava encontrar. E eu precisava encontrar primeiramente essa Ana sofrida, abraçar tudo o que me aconteceu, me prostrar aos pés de Deus, deixar Deus curar todas as minhas feridas para que eu pudesse ir em frente. E foi isso que aconteceu. Eu passei por um processo de transformação muito forte, transformação na minha vida espiritual, na minha conexão com Deus e também com relação à minha profissão e à minha vida. Eu fiz muitos cursos, eu fiz imersões, eu fiz coaching, eu fiz terapia, eu fiz muitas coisas. E dentro de todo esse processo, teve uma vez que eu fui conversar com o pastor Digo, da Igreja Ponte, e Deus deu uma resposta linda através da boca dele, né? Diante de tudo que eu tinha passado e do propósito que eu precisava construir com essa minha transformação de vida, com tudo que estava sendo curado dentro de mim. Então, eu recebi o chamado forte de trabalhar com outras mulheres, de levar toda essa minha transformação para essa possibilidade que outras mulheres pudessem transformar a vida delas também, né? Transformar toda a minha dor em bênção, em amor para o outro. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu montei vários projetos. Eu tenho o meu projeto principal, que é o Elas Power, que é o meu projeto que começou desde o iniciozinho, que é despertar essa voz feminina, esse poder interno que nós mulheres temos, essa nossa capacidade de nos ressignificar, de nos reinventar, de nos transformar, né? E principalmente de nos olhar como Deus nos olha, como filhas amadas, né? Como meninas dos olhos de Deus. Então, o Elas Power são cursos, palestras, são vários tipos de mentorias, né, que eu ofereço para estar levando essas mulheres essa ressignificação, essa transformação de vida. E também, dentro do Elas Power, a gente tem uma rede de outras profissionais, outras mulheres incríveis que também têm o mesmo propósito de ajudar outras mulheres. Então, são algumas profissionais que estão dentro do Elas Power também. Junto a isso, nós montamos também lá na igreja, com o total apoio da igreja, um projeto que se chama Café com Afeto, com as mulheres da comunidade do Sonho Meu e do Coqueiral, que ficam perto lá da igreja de Boa Viagem. E mensalmente nós fazemos um encontro com elas, com um cafezinho, um lanche, e levamos uma palavra, levamos um incentivo. E também oferecemos alguns cursos profissionalizantes para elas. Então, é uma forma, né, que elas possam se despertar para que elas podem ter muito mais, que elas podem se conectar com Deus, que elas podem se conectar com elas mesmas. É um projeto muito lindo, que não sou eu e a Camila,
minha amiga, que a gente lidera aí, e assim, é um projeto incrível, que nós temos também muitos sonhos para esse projeto. Temos alguns outros cursos que nós queremos oferecer, que agora na quarentena a gente deu, né, uma parada. Fora isso, eu escrevi um livro, chama As 7 Atitudes de uma Mulher com Propósito, e nesse livro eu trago um pouquinho sobre a minha história, eu trago também exercícios práticos para essa conexão e algumas coisas teóricas, né, com base na psicologia, com base no coaching e referências bíblicas. Então, é para que as mulheres possam de fato se conectar consigo mesmas, se conectar com Deus e encontrar esse propósito de vida, né, na vida delas, o sentido da vida delas. E isso é muito significante, isso é muito forte na minha vida e é algo que eu quero levar para muitas outras mulheres. E mais um projeto que eu tenho, que agora que surgiu na quarentena, que é a Escuta Solidária, onde eu, através do Instagram, né, do meu Instagram, @ruda__, ou através do WhatsApp, eu faço uma escuta solidária, um acolhimento a algumas pessoas que estão enfrentando esse momento de pandemia, né, com algumas inseguranças, ansiedade. Então é isso. Eu fico à total disposição. Muito obrigada pelo convite. Um cheiro. Obrigada, Kel. Obrigada, Ana. Essas histórias são muito lindas e a cada chamada do bem o nosso coração fica aquecido. Então, pessoal, eu me chamo Tamires Lima e hoje eu vou bater um papo com a Adna Andrade. Ela que é cristã, médica, casada, mãe de 2 lindos filhos, é entusiasta da teologia e envolvida com o ensino da comunidade local. Ela também é líder do Projeto Semear, que visa o avanço social e evangelístico de várias cidades do Brasil. Prazer, Adna, bem-vinda. Obrigada, Tamires. Nossa, uma alegria estar aqui, muito honrada pelo convite. Essa igreja é uma igreja que eu admiro muito, acompanho desde o comecinho, mesmo estando longe. Então, uma alegria. Espero poder colaborar um pouquinho com essa conversa urgente, né, nos nossos dias. É verdade. Então, a gente vai falar um pouco sobre o nosso universo aqui de mulher para mulher. E eu já quero começar falando um pouco sobre a cobrança social, né? Como eu já falei na sua apresentação, você desenvolve diversos papéis e muitas vezes a sociedade, ela coloca uma pressão em ser uma boa mãe, ser uma boa profissional, em ser uma boa voluntária. Eu não sei se você sente essa pressão, né, de, enfim, da sociedade realmente dizer que a gente tem que ser boa em tudo. Como é que você enxerga o desafio de ser mulher nesse contexto aqui no Brasil? Então, essa questão da multiplicidade dos papéis, né, é uma coisa interessante. Eu acho que, na verdade, assim, o homem também passa por isso, sabe? Essa questão de desenvolver várias funções ao mesmo tempo. O que acontece é que nós mulheres, como nós somos, assim, mais capazes de realizar várias funções ao mesmo tempo, a gente tem muita pesquisa que fala, né, a questão que o cérebro da mulher é um pouco menor, mas faz mais sinapses, a gente consegue migrar do lado direito para o esquerdo do cérebro com mais facilidade. Então, assim, é possível que, biologicamente falando, é por isso que mulher acha tão fácil fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente acabou, assim, indo além, sabe? A gente acabou pulando o corguinho, como fala aqui no Tocantins. A gente vai além da ponta, e a gente, hoje em dia, eu acho que em muitos sentidos, a gente mesmo se impõe essa pressão de fazer esse monte de coisa e de ser muito boa em tudo. Tem muita coisa envolvida, né? Eu acho que a questão das redes sociais é um fator forte, porque a gente sempre vê vidas muito idealizadas. Muito e a gente perfeitas, né? Exatamente, tudo muito instagramável, né? E a gente tenta reproduzir isso para a nossa vida. Só que isso é impossível, Você já sentiu essa pressão, assim, alguma vez? Então, eu me pressionada? assim, externamente não, na verdade. Eu lido muito bem com isso, mas eu me autoimponho isso com frequência. Principalmente no universo da maternidade, sabe? Eu acho que o universo da maternidade é um universo, assim, que quem não é mãe ainda, mas vai sacar isso. É um universo que a gente se cobra muito. Então, eu acho que nesse sentido. E, de fato, isso é patente, né? A mulher, ela é sobrecarregada com o volume de coisas que a gente tem feito. Eu tenho a sorte, assim, eu já tenho 10 anos de casada, né? Então, eu já cheguei numa fase do meu casamento que a gente consegue ter uma parceria bacana e eu sou bem menos sobrecarregada hoje do que eu era há 5, 6 anos atrás. Mas no comecinho, tipo assim, eu trabalho, eu formei muito novinha, ia fazer 22 anos, então já tô há 13, 14 anos aí no universo profissional.
Então, eu trabalhava muito e chegava em casa, tinha 10 vezes mais coisa para fazer, e depois vem os filhos, e você quer ser muito boa em tudo. Então, rola de fato essa pressão, né? Externa e interna. Então, é uma coisa a qual todas nós estamos, assim, patentes, e a gente tem que ter um pouco de malícia para lidar com isso, né? Tanto com a gente mesmo, quanto com a cobrança externa, né? Eu acho que a mulher sofre mais nesse aspecto do que o homem, infelizmente. É verdade, Adna. E os tempos estão mudados, né? Antigamente a gente observava que as mulheres realmente ficavam muito em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, mas elas começaram a observar que podiam e deviam estar ocupando vários lugares na sociedade. Mas mesmo com esse avanço, por exemplo, a gente tem um dado muito interessante de uma consultoria Bain & Company e também da rede social LinkedIn, que fala que apenas 3% das mulheres ocupam espaços de liderança nas empresas no Brasil. Então eu quero saber de você qual a importância de legitimar a voz feminina nesse contexto. Então a gente tem assim um caminho longo pela frente, né? Essa questão a gente tem que fazer uma análise bem histórica. Assim. Eu vou só voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que facilita a gente entender o ponto que a gente está, né? Eu gosto muito de história e eu acho que a história ajuda a gente a enxergar assim, melhor o presente. Então, assim, a gente tem que lembrar que nem sempre foi assim, na verdade, né, para as mulheres. Então, basicamente, esse distanciamento da mulher se afastar da vida pública, dela estar mais só em casa, no lar, foi basicamente algo que surgiu ali com o renascentismo, logo depois com a Revolução Industrial, porque até então o ambiente de casa e de trabalho era um ambiente só, as comunidades eram rurais, então o homem e a mulher, seus filhos, eles estavam ali todos no mesmo ambiente, o homem ia trabalhar no trabalho mais braçal, né, na produção dos próprios alimentos, a mulher ali, muitas vezes isso era definido por uma questão de aptidão física, o homem era fisicamente mais forte, ele ia plantar, a mulher estava amamentando, estava no puerpério, tinha criança pequena, então ela acabava ficando num ambiente mais caseiro, mas era tudo muito integrado. Quando a gente entrou na Revolução Industrial, que você começou a ter o trabalho num lugar diferente de onde a gente mora, foi quando se começou a ter esse afastamento da mulher da vida pública. Então a mulher começou a ficar cada vez mais dentro de casa, né, bela, rechatada do lar. Isso, exatamente, né? Aquele essa frase aí fez sucesso por um tempo, né? Exatamente. Exatamente. Então, mas tem gente que até hoje está querendo aquilo ali para nós. Mas vamos lá. E aí, vamos lá. Então, vai avançando. Então, e aí foi criando esses ambientes distintos, né? E aí, basicamente, de 100, 150 anos para cá, que a gente, nem 150, menos que isso, que se ressuscitou essa conversa de, peraí, mas as mulheres têm que ter voz, e você tem que pensar, quando a gente fala das sufragistas, né, da primeira onda do feminismo, a gente está falando ali, tipo, de você ter voz em coisas básicas, como votar, mas não foi sempre assim, né, então, é necessário. É um processo longo, porque se a gente for pensar que a nossa cultura ocidental ela tem uma base lá greco-romana, né? Depois isso que eu ia comentar. Porque na Grécia Antiga, por exemplo, as mulheres eram privadas de pegar transporte público, né? Então você vê como a gente hoje, em pleno século XXI, não tem noção. A gente acha que essa liberdade sempre aconteceu, mas na verdade foi um caminho traçado há muito tempo, né? Exatamente. E a gente está no processo ainda, né? Isso é uma coisa que vai ainda o processo, porque se a gente está falando aí de, no mínimo, 2000 anos, mais ou menos, dessa cultura ocidental que a gente vive sendo formada, não tem como a gente ter essa expectativa que em 100 anos ia estar tudo resolvido, né? Eu acho que o pessoal hoje tem um pouco de aflição, assim, com isso, de desespero, que as mulheres têm que fazer isso, fazer aquilo, mas eu entendo isso mais como um processo, sabe? Eu acho que, eu estava até comentando, né, que você está uma década atrás de mim, né? E se quando eu tinha 24, 25, eu já tivesse sido exposta a esse tipo de discussão, eu já teria entrado bem mais precocemente nesse universo, assim, sabe? De refletir sobre isso. Eu tive a sorte de crescer numa família em que as mulheres da minha família são muito fortes, então eu não conseguia perceber muito bem essa distinção, tipo, da mulher ter voz ou não ter voz. E eu isso também, é uma coisa eu sempre tive
eu sempre tive referências muito fortes, né, na minha família, referências femininas muito fortes. Minha avó, minha mãe, elas sempre foram mulheres muito à frente do seu tempo, como se fala, né? E isso, às vezes, eu notava, nossa, por que outras mulheres também não têm esse reconhecimento de que elas podem ocupar os lugares que elas quiserem, né? Acontece essa trava justamente porque algumas pessoas não têm essa informação ainda, né? Exatamente, não tem, às vezes não tem esse referencial, e eu sempre gosto de assim, a gente tem o privilégio de ser cristão, então você consegue ter uma perspectiva mais ampla de tudo. Então, se você olha no mais amplo da história, a gente tem que começar a pensar, você começou perguntando do tanto de papel, de função que a gente exerce, né? Eu costumo dizer que, assim, na verdade, eu só tenho um papel a exercer, né? Quando a gente pensa em papel, a gente pensa, assim, em função, em objetivo, né? O que é a minha função? O que eu tenho que fazer como mulher? É a mesma coisa que um homem tem que fazer. O que é o nosso papel? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. É uma afirmação clássica da Confissão de Fé de Westminster, né? Esse é o nosso papel. Aí eu vou fazer isso através de diversas funções, como médica, como mãe, como esposa, né? Enfim, como amiga, como filha. Então vai ter diversas funções através do qual eu vou exercer esse papel, o papel de glorificar a Deus. Então, quando a gente perde essa perspectiva... Exatamente, é o mesmo papel do homem. Quando a gente começa a tornar os papéis uma questão de guerra dos sexos, coisa de homem, coisa de mulher, aí é quando a conversa fica complicada. Por isso que a gente está do jeito que está hoje. É verdade. E também, não só isso, mas a gente enxergar que os papéis são os mesmos, porém o acesso aos direitos é que são diferentes, né? Eu acho que se a gente começar a entender essa diferença, a conversa por aí. gente já avança muito. Então, Adna, trazendo essa discussão para uma perspectiva bíblica, a gente também entende que com a queda o homem perdeu a referência de liderança, de sacerdócio, e com isso ele tornou aquilo que ele deveria ser líder, ele passou a observar aquilo como posse. Então, quando você começa a enxergar isso como posse, você oprime não só a mulher, que pode ser sua companheira, sua mãe, sua amiga, enfim, diversas posições de relacionamento, como você oprime tudo que está ali à sua volta, né? Então, no seu entendimento, como é que a gente volta para um entendimento de vida plena baseado na criação divina? Genial, assim, a gente tem que olhar para Gênesis, né? Então, assim, eu digo que o livro de Gênesis ali é a gênese de todos os nossos problemas, né? Então, as coisas começaram por lá. Quando a gente olha o relato da criação e logo depois da queda, já fica bem evidente ali o que aconteceu. A gente tem que compreender, assim, que a gente está inserido num tempo e numa cultura. E essa cultura, ela não é santa e nem ela é profana. Ela tem um pouco dos dois, né? Ela tem ambos os aspectos, porque a cultura, ela é feita por nós, por gente que somos imagem de Deus e que fomos corrompidos pela queda. Então, quando a gente vai falar da questão aí do papel do sexo, da guerra dos sexos e isso tudo, a gente tem que ter, assim, o entendimento bíblico de que isso foi manchado pela queda. Então, no relacionamento ideal, né, quando a gente olha lá para Gênesis, Deus criou o homem e ele fala assim, não é bom que o homem esteja só, mas o homem estava com Deus. Então, em certo sentido, a companhia divina não era o suficiente para o homem, ele precisava de um igual para ele ser completo. E aí Deus cria a mulher. Então, o homem ele não é completo sem a mulher, e a mulher não é completa sem o homem, né? As feministas piram ouvindo isso, mas é a realidade bíblica, né, da história. Gente, vamos entender. Vamos entender biblicamente. Então, acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que entender à luz da Bíblia. Então, o relato de Gênesis é bem claro, né? Deus estava fazendo companhia para Adão, mas o próprio Deus chega e conclui. Não é bom que o homem esteja só. E ele cria a mulher, então ali existe um relacionamento perfeito, né? De encaixe, de complementariedade, né? Então, eles passam a se tornar completos, um complementando o outro. Deus dá ordem para Adão. Se você ler o relato lá em Gênesis 2 ou 3, ele cria Adão e ele dá a ordem. Você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Depois ele cria. Menos aquela. Mas depois ele cria Eva.
né? Então a ordem foi dada para Adão especificamente e Eva é criada depois. No entanto, Eva é tentada. E a maioria dos teólogos acredita que, de acordo com a língua original, provavelmente Adão estava do lado, assim, a linguagem usada dá a entender que Adão estava ao lado de Eva na hora que a tentação aconteceu. Então ele foi omisso, né, no papel dele ali, e aí a queda aconteceu e tudo mais. E aí quando acontece a queda e que existe o reencontro entre o homem e Deus, e eles, né, a gente ficou com medo porque estava nu, e Deus pergunta, mas quem te fez saber que você estava nu? E tem aquele diálogo, e aí tudo acontece, e o homem bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na serpente, a gente vive nessa espiral até hoje, né? Looping, né? Sempre, a gente está nesse loop eterno até hoje. Mas Deus conclui falando, né? Já vai ler um prenúncio inicial de Cristo, né? Quando fala do descendente da mulher. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? É quando ele fala lá que vai multiplicar as dores de parto da mulher e fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Então, a consequência tipo, imediata da queda já foi uma quebra na relação do homem e da mulher. Até então, eles eram complementares e a partir da queda passou a ser um exercício de dominação. A mulher na tentativa de tomar atitude, a posição do homem, de liderar, e ele dominando ela, e a gente vive nessa guerra até hoje. Acontece que quando Cristo vem, a Bíblia fala de Jesus como o segundo Adão. E ele vem para refazer e para renovar todas as coisas. Então, se eu para quebrar, exatamente. Jesus dá o final certo para essa história, né? Então, se a gente entende que nós somos hoje, né, nós somos o corpo de Cristo, é assim que a Bíblia se refere à sua igreja, né? Nós somos a continuidade da obra de Cristo, somos pequenos cristos na terra, é exatamente no mundo, no universo da igreja que tem que existir a relação ideal entre o homem e a mulher. Então, não tem como essa resposta vir da sociologia, não tem como essa resposta vir das leis, isso tudo são ferramentas. Mas a resposta de verdade, de como a gente vai restaurar essa relação, ela só vai existir dentro do universo da igreja. E aí é uma dó, assim, me dói mesmo de ver que às vezes a gente vive exatamente na igreja e a igreja que deveria ser assim, um lugar onde essas coisas existem de verdade, a gente não vê um ambiente extremamente conservador, né, a voz da mulher, o papel da mulher, né, enfim. Mas a resposta está aí, a resposta é bíblica, não tem um outro lugar para a gente procurar essa resposta do que é o meu papel como mulher, como esposa, mãe, e o meu marido procurar esse papel. Tem que lembrar que nem toda mulher casa, nem toda mulher vira mãe, então o nosso papel não pode estar vinculado a nossa identidade não pode estar vinculada a esses papéis, né? Então, quando a nossa identidade está afirmada em Cristo, muda a perspectiva como a gente entende essa relação, né? Deveria mudar. Eu achei muito interessante que você falou da omissão, né? De o homem se omitir em várias situações e também da quebra que Jesus fez, né? Eu quero finalizar também trazendo essa perspectiva, porque Jesus foi o maior exemplo de acolhimento, né? De dar voz às mulheres naquela época em que as mulheres eram tão desvalorizadas, em que os religiosos ficaram abismados, né? Como é que Jesus dá voz a essa mulher, né? A gente vê várias passagens que falam sobre, né, esse espanto da sociedade da época. E eu queria saber de você como é que a gente resgata essa essência, né, de valorizar a mulher, tanto na igreja, quanto na sociedade, quanto na família. Como é que a gente faz esse processo de resgate à essência de Jesus? Aí é ótimo, assim, a gente tem que entender que Jesus era um homem judeu do primeiro século, né, e ele foi criado dentro dessa cultura, e os discípulos, quando foram escrever ali os evangelhos, né, o Mateus, Marcos, Lucas, João, foram escrever, eles eram homens judeus do primeiro século, uma cultura patriarcal, né, tudo, mas eles tiveram esse cuidado de registrar nos evangelhos essas interações que Jesus teve com as mulheres, a necessidade delas serem valorizadas, essa tentativa de Jesus de resgatar a voz da mulher, o papel da mulher. Então, assim, você vê que os evangelhos, eles relatam, por exemplo, o cântico de Maria, eles relatam que Maria estava na cruz aos pés de Jesus, né? E isso é lindo, inclusive. Então, você pensar assim, que os discípulos, sendo homens do primeiro século, mas eles entenderam a necessidade, a importância de existir um registro daquilo.
porque era necessário que o papel e a voz e o lugar da mulher fosse já naquela época retomado, né? A mulher não entrava nem nas contas, né? 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Por isso que é interessante também fazer uma leitura mais feminina da Bíblia, né? De você ver onde é que as mulheres se encontraram com Jesus, onde é que elas viveram com Jesus. Ali é muito importante isso. Exatamente. E nesse sentido, assim, de você falar, né, de fazer uma leitura feminina da Bíblia, então, assim, ó, se a gente vê Jesus tomando esse tipo de postura, isso traz uma mensagem para a igreja, para nós que somos os cristãos, os pequenos cristos de hoje. A gente tem que manter, na verdade, dar continuidade nesse legado que Jesus iniciou lá atrás. E a gente passou por períodos muito obscuros da história, períodos em que as mulheres tiveram muito mais voz do que né, em tempos mais recentes. E agora, eu entendo que a gente está exatamente num novo processo, assim, sabe? A história é uma coisa que vai seguindo, vai continuando. E eu não sou muito dessa galera que fica, que a igreja fez isso, que a sociedade era assim, que o povo fez aquilo, enfim, passou. Eu acho que a gente está num tempo que a gente está sendo exposto, a gente está sendo incomodado a refletir biblicamente sobre essas questões, e é o nosso papel como igreja dar essa resposta. E um papel da igreja, não das mulheres. Então, é o papel dos homens e das mulheres. Enquanto isso for assunto restrito à conferência de mulheres, a coisa que só mulher fala, a uma coisa que parece que eu estou tendo que brigar por isso. Porque senão fica na bolha, né? E não sai. Fica na bolha, exatamente. Então, isso é um papel assim, que a igreja tem que assumir para si, né? Tem que entender, a gente tem que ter essa leitura crítica. Aí eu estava comentando sobre, assim, eu me interesso muito por teologia, né? E é um assunto que eu gosto, que eu leio, que eu reflito. E eu acho que a vida é teologia, né? Toda coisa a gente tem que ter um olhar, porque teologia basicamente é procurar conhecer quem Deus é. E aí a gente tem pouquíssimas teólogas. A gente tem 2000 anos de história de teologia cristã, propriamente dita, sendo feita, e a gente pode contar nos dedos mulheres ao longo da história teólogas. E agora a gente está começando a ter um despertar de mulheres, meninas, se interessando por teologia, lendo sobre isso. Então, assim, Deus está no controle de toda a história até agora. E agora é o momento que Ele está nos despertando para isso, né? E aí o nosso papel é esse. Exatamente. Que bom que eu nasci nesse tempo. Obrigada, Jesus. Que bom. Então, o nosso papel é esse agora, é ler, procurar entender, porque senão a gente fica, sabe, nessa guerra dos sexos, homem contra mulher, machismo e feminismo, e o negócio é muito mais profundo, sabe? Isso tem a ver com a queda, com o nível de depravação que o pecado trouxe pra gente, e o quanto o Jesus, o evangelho pode resgatar essas coisas. Então, a gente tem que ir mais além, a gente não dá para ficar nesse discurso de faculdade de guerra dos sexos. A história é mais profunda do que isso. Adna, se deixar, a gente ficava aqui a noite todinha conversando, né? Mas eu quero lhe agradecer muito pela troca, conhecer mais uma mulher para me inspirar aí na caminhada. Então vamos estudar, vamos conhecer a nossa história e vamos aumentar aí a nossa voz feminina. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo, alegria minha poder ajudar. Até. Das paixões que vem de dentro.